Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Descomplica Power. Eu me chamo Daniel Delaspora e hoje neste vídeo nós vamos explorar um recurso extremamente útil, mas que muita gente ainda desconhece ou não sabe configurar corretamente, ou que é aquele consultor, por exemplo, iniciante, e está descobrindo as coisas ainda no Dynamics, que são as postagens ali dentro da timeline do Dynamics 365, também conhecidos ali como posts, tá? Então, se você já tentou ali ativar esse recurso na timeline, já tentou mencionar alguém em uma postagem ali e percebeu que a pessoa não recebe nenhum alerta, nenhuma notificação, ou se a opção simplesmente ali não aparece na sua timeline, esse vídeo é para você. Então hoje eu vou te mostrar como habilitar as postagens no seu ambiente, na timeline ali da tabela, como que funciona o recurso ali do arroba, que são as menções, e o jogo da velha para selecionar registros ali dentro do Dynamics. E o mais importante, como criar um alerta automático no Power Automate para enviar notificações ao usuário que foi mencionado ali pelo próprio Dynamics, e aí ele vai receber esse alerta pelo aquele ícone de sininho que aparece no canto superior direito da tela. Então, esse é um recurso poderoso para colaboração interna ali, acompanhamento de processos e a comunicação entre times, tá? Só que, por padrão, o Dynamics ele não notifica ninguém quando você menciona o usuário. E muita gente acaba achando que o recurso não funciona. Então, hoje, nós vamos solucionar isso de ponta a ponta, desde habilitar o recurso até construir um fluxo que avisa o usuário sempre que ele for marcado ou for mencionado ali em uma postagem. Então, se você quer melhorar a comunicação da sua equipe e deixar o seu CRM muito mais, digamos, colaborativo, fica comigo até o final e bora para prática. Bora lá. Então, muito bem, pessoal, vamos acessar aqui o nosso ambiente de demonstração. Eu vou abrir aqui o nosso ambiente de dev, tá? Então, ele carregou aqui a conta e eu vou acessar aqui uma conta para a gente verificar onde que fica esse recurso. Então, o recurso de postagem, ele fica aqui na timeline. Quando a gente seleciona o botãozinho aqui de mais, existe uma opção que é justamente essa aqui, a última, que se chama postar, tá? E muitas vezes essa opção, ela não aparece, beleza? E aí é onde nós entramos, eu vou mostrar como habilitar quando essa opção aqui não aparece, beleza? Então, existem alguns locais que a gente precisa verificar. Primeiramente, aqui, clicando nessa engrenagem no canto superior direito aqui da tela. Então, vamos clicar aqui em configurações, e depois aqui em configurações avançadas. Então, agora vamos clicar em configurações avançadas. Nessa tela, vamos clicar na setinha aqui ao lado de configurações, para abrir as configurações. E nós temos justamente essa opção, tá? Que é a configuração aqui dos feeds das atividades, tá? Então, nós temos que clicar aqui nas configurações dos feeds das atividades. E aqui, pessoal, como vocês podem ver, nós estávamos acessando um registro aqui de conta, tá? E aí, precisa existir esse registro dentro dessa tabela, tá? De configuração dos feeds, tá? Dentro aqui, como vocês podem ver, a view configuração de postagem. E como vocês podem ver, aqui para conta, existe. E ela está ativa, né? O mural está habilitado e o status está ativo. Tá? Então, precisa existir essa configuração. Então, aqui está ok. Então, se a gente até dá um duplo clique aqui no registro, ele abre, está tudo habilitado, correto? Vejam só, né? Habilita para murais esse tipo de formulário, beleza? E as regras aqui também estão ativas. Então, aqui é uma primeira verificação que a gente deve fazer. Assim como, voltando aqui em configurações, aqui em regras dos feeds de atividades. Vai existir aqui um registro para a conta também, que está aqui. Que basicamente este registro é aquele que está dentro aqui de configuração dos feeds da atividade, que se nós abrirmos aqui, é este registro que está vinculado aqui, beleza? Então aqui, primeiro cheque, ok, tá? Outra coisa que a gente precisa verificar para que essa opção apareça na timeline da nossa conta, essa opção aqui de postar, é no seguinte local. Então agora eu vou acessar aqui o make.powerapps.com, onde a gente tem as solutions. Então beleza, aqui nós acessamos o portal do make.powerapps. Aqui em solutions, eu vou acessar a minha solution que eu tenho aqui. E aí outra configuração que a gente precisa verificar é no formulário aqui da tabela. Então nós vamos abrir aqui as tabelas, vamos acessar a tabela de conta, tá? E depois vamos abrir aqui o formulário. Então vamos clicar aqui em formulários. E o formulário que a gente está acessando é o formulário 123 aqui no nosso Dynamics, tá? Então vamos voltar lá no Make, vamos acessar o formulário que a gente quer verificar. E aí, pessoal, deixa eu vir para cá, para não atrapalhar a visualização de vocês. A gente vai verificar alguns componentes da seguinte forma. Nós vamos clicar aqui na linha do tempo, tá? Então você seleciona a linha do tempo e você vai verificar se está marcada essa opção aqui de postagens. Então esse cara aqui precisa estar marcado, tá? Então aqui em tipos de registros a serem mostrados, então o que eu fiz? Eu dei um clique na timeline, aí vai aparecer as configurações aqui do lado direito da tela. E aí você vai verificar se aqui em tipos de registros a serem mostrados, está marcado essa opção postagem. Precisa estar marcado. Aí você vai rolar essa barra de rolagem aqui para baixo, vai ter uma outra configuraçãozinha aqui,
que é justamente aqui, ó, postagens, tá? Então você vai clicar nessa setinha para ele expandir, e aí você vai verificar se essas opções aqui estão marcadas também, tá? Então olha só. Você vai verificar se está habilitado postagens do usuário, habilitado postagens automáticas simples e habilitado anexos aqui de postagens, tá bom? Então, se a gente até colocar o mouse sobre o izinho aqui, nessa primeira, o que significa esse habilitar postagens do usuário? Significa que permite que o usuário crie e exiba postagens de usuários. E essa outra configuração, habilitar postagens automáticas simples, o que significa? Significa que habilita uma exibição mais simples de postagens automáticas que não tem comandos, ou seja, ela é automática, né? A de cima significa que um usuário pode mencionar outro usuário. Aqui, ele vai habilitar postagens automáticas do sistema, tá bom? E essa última habilita anexos de postagem. Então, vamos lá. Então, essas opções precisam estar marcadas também, beleza? Então, é isso que você precisa verificar de início. Então, pessoal, verificando esses pontos, vamos voltar lá e vamos fazer uma postagem agora para a gente entender aqui como que funciona, beleza? Então, pessoal, conforme nós vimos aqui, deixa eu voltar para cá agora, para a gente explicar a diferença de cada uma das postagens. Como vocês podem ver aqui, nós temos postagens com características diferentes, tá? Então, essas aqui foram postagens manuais, que vocês podem ver, né? Ó, postagens de Sister Administrator, que sou eu, que sou um usuário, para o Alan, que é um outro usuário. E tem postagens automáticas, que são geradas aqui automaticamente. Qual que é a diferença de um e qual que é a diferença de outro? As postagens automáticas, pessoal, elas são geradas pelo próprio sistema ali, sem a intervenção do usuário, e elas funcionam como um histórico automático, digamos, registrando aqui eventos importantes aqui do registro de contas, se você tiver em contas, né? Ou seja, quando uma conta é criada, se for de uma oportunidade, quando uma oportunidade muda de fase, se fosse de um lead, quando um lead ele é qualificado, quando um registro, por exemplo, é atribuído ao outro. Então, são mudanças de status importantes. E o objetivo é registrar automaticamente informações relevantes ali para acompanhamento e auditoria, tá? Já as postagens aqui manuais, elas são criadas manualmente, como a gente, né, diz, e voluntariamente ali pelo usuário. Então, elas funcionam como mensagens ali internas, anotações rápidas ou conversas entre usuários aqui dentro de uma timeline. Então, por exemplo, você poderia dar um @Maria, revisei o contrato e está pronto para envio. O cliente pediu atualização de orçamento. O time, pode ser um gerente. Time, preciso, por exemplo, da validação de vocês para seguir. Então, o objetivo ali é permitir a colaboração direta entre os usuários do CRM. E como que funciona, pessoal? Vejam só, se a gente clicar no maisinho aqui e depois clicamos aqui em postar, notem só, a gente consegue fazer o seguinte, ó, postar, e aí ele até mostra aqui para nós uma mensagem, olha só. Insira uma postagem, use o jogo da velha para vincular um registro e o @ para fazer menção a um membro da equipe. E ainda tem a opção de anexar algo. Vocês lembram lá na configuração do Make Power Apps, aquela configuração de permitir anexos? Então, é isso que ele permite. Permite anexar algum arquivo também. Então, olhem só que legal, ó. Então, pessoal, sabendo disso, a gente pode fazer a seguinte postagem. A gente pode dizer o seguinte, dá um @, ele vai abrir essa janelinha, e aí a gente pode clicar aqui, por exemplo, vamos dar um @ aqui de novo, por exemplo, aqui em avançado, e aí a gente pode selecionar um usuário. Então, eu vou selecionar aqui o Alan, vou clicar aqui no botão adicionar, para adicionar ele na postagem, beleza? E poderia falar o seguinte para ele, fulano, né, que é o Alan, o cliente, vamos colocar aqui, ó, o cliente. Aí a gente pode usar o jogo da velha, clicar em avançado novamente, e aí aqui a gente pode selecionar o registro, que é a conta Adatum Corporation. Vamos selecionar, clicar aqui embaixo em adicionar. Vamos colocar aqui. Pediu atualização do orçamento. Então, olha que legal, pessoal. A gente consegue mencionar na postagem o usuário que a gente quer que receba essa postagem e consegue mencionar aqui o cliente, né? Então, aqui a gente colocou Alan Stanner, o cliente Adatum Corporation, pediu atualização do orçamento. E aí a gente pode clicar no botão adicionar postagem, beleza? E aí, por padrão, pessoal, o que acontece? Essa postagem, o usuário, não existe nenhum mecanismo já pronto que aqui nesse sininho aqui em cima já apareça lá para o usuário um alerta com essa postagem. Então é isso que a gente vai fazer posteriormente nesse vídeo, que é criar um Power Automate para criar esse alerta ali para o usuário, beleza? Então, por exemplo, se a gente acessar a página ali do usuário, nós veremos que ele não recebeu nenhum alerta ali no sininho, tá? No canto superior direito, beleza? Então aqui, como vocês podem ver, eu estou logado com o Alan, agora, tá? O Alan Stanner, e nenhuma notificação apareceu ali. Então, para isso, a gente vai criar um fluxo no Power Automate
ainda nesse vídeo, beleza? Então agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui do zero como que a gente habilita a postagem, tá? Então para isso eu criei aqui uma tabela personalizada, uma tabela qualquer só de exemplo, chamado tipos de IA. E se nós acessarmos aqui algum registro, por exemplo, e verificarmos aqui no maisinho da timeline, nós podemos observar, deixa eu vir para cá, que não existe justamente o quê? Olha só, no maisinho não existe aqui a opção de postar, tá? Então agora eu vou ensinar do zero como que a gente faz para habilitar. Então a gente aprendeu em uma que já estava ativa, agora a gente vai habilitar aqui do zero. Então, para isso, a gente vai voltar lá na engrenagemzinha aqui no canto superior direito e vamos clicar aqui em configurações avançadas, beleza? Feito isso, vai abrir a tela aqui então de configurações, vai cair nessa tela, deixa eu vir para cá, muito bem. E nessa tela a gente vai clicar na setinha aqui ao lado de configurações e depois novamente aqui na opção de configuração dos feeds de atividades, né? Ele mostra aqui para nós, ó, quando a gente clica. Vamos ampliar para a gente ver. Olha lá, configuração dos feeds de atividade. Controle como os tipos de registros aparecem no feed de atividades, beleza? Então vamos clicar. E aí, pessoal, para que a nossa tabela personalizada, ou seja, que a gente acabou de criar, apareça aqui, a gente tem que clicar no botãozinho atualizar. E aí, quando a gente clica, pode ser que demore um pouquinho, é só a gente esperar, e depois a gente vai fazer a busca pela nossa tabela. Então vamos clicar aqui no botão atualizar, ou seja, para listar aqui a nossa tabela. Ó, clicamos, vamos aguardar aqui o processo de atualização. Então, depois que carregou aqui, pessoal, a gente pode clicar aqui no filtrozinho para a gente buscar a nossa tabela que a gente quer habilitar. E aí vai aparecer essa setinha em cima aqui do lado direito das colunas. A gente clica nessa setinha e a gente consegue filtrar. Então, eu vou usar essa opção de filtro personalizado. Tá? E aí eu vou usar aqui na condição que contém tipos de IA, que é o nome da minha tabela. Então, eu usei a condição contém, digitei tipos de IA, que é o nome da tabela. E aí é só nós clicarmos em OK. Clicou em OK, olha, ele filtrou, então ele já trouxe aqui para a tabela a configuração aqui dos feeds de atividade a minha tabela. Então agora vamos selecionar aqui do ladinho e vamos ativar aqui em cima. Beleza? Vamos clicar em ativar. Aqui ele está perguntando se a gente tem certeza, vamos clicar aqui em ativar novamente. E vamos aguardar o processo terminar. Então, pessoal, ele acabou de publicar aqui, aí ele deu até uma mensagem. O que ele nos disse aqui? Ó, você precisará publicar a tabela relacionada para que as alterações no mural do formulário entrem em vigor. Então vamos fazer isso. Vamos clicar em OK. Vejam que então ele ativou aqui tudo que precisava, então nós já temos a configuração feita, mural habilitado, status ativo. Vamos voltar lá só no nosso make.powerapps, vamos publicar a tabela aqui, tá? Então, tabela conta, e aí vamos vir aqui em avançado e publicar a tabela, como ele nos orientou. E o próximo passo, nós vamos testar, então, que habilitou ali na nossa timeline a função de postar. Então, ainda está publicando, tá? Beleza, tabela publicada com sucesso. A segunda configuração que a gente precisa verificar, que a gente aprendeu lá no início do vídeo, qual que é? É verificar o formulário, né? Então vamos acessar aqui a nossa tabela tipos de IA, vamos clicar aqui em formulários, vamos acessar o formulário principal e vamos verificar aquela configuração que fica aqui do lado direito, lembra? Então deixa eu vir para cá agora para não atrapalhar a visualização de vocês. Assim que o formulário carregar, a gente clica aqui na timeline, no componente, né, da timeline, tá? E vamos verificar, ó, a postagem está marcadinha, era o que a gente precisava. Vamos rolar a barra de rolagem lá para baixo e verificar aquelas outras configurações. Vamos expandir aqui, ó, postagens nessa flechinha aqui do lado direito e vamos aqui marcar aqui as caixinhas, beleza? Feito isso, a gente tem que salvar e publicar. Tudo bem. Salvamos e publicamos, vamos aguardar até que o processo seja concluído, para aí sim a gente testar, tá bom? Então, pessoal, show de bola. Publicado, vamos voltar aqui, tá? E agora vamos testar. Então, vamos lá no nosso Dynamics, vamos acessar aqui a nossa tabela chamada tipos de IA, tá? Vamos acessar qualquer registro para ter acesso ali à timeline. E clicando aqui no maisinho, nós conseguimos ver que, então, a função de postar foi habilitada com sucesso, beleza? Então, aqui a gente poderia utilizá-la normalmente. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um Power Automate de forma que, quando um usuário mencionar outro usuário, essa outra pessoa receba nesse íconezinho aqui no canto superior direito, que é representado por um ícone aqui de sininho, receba um alerta que ele foi mencionado. E aí, nesse alerta já vai ter um botão onde vai direcionar a pessoa para o registro na qual ele foi mencionado. Então, bora lá. Vamos acessar, então, o nosso Power Automate, beleza? Então, vamos lá. Muito bem. Eu vou voltar para cá agora. Deixa ele carregar aqui completamente. Então, muito bem. Aqui eu vou navegar aqui no menu Meus Fluxos. Show de bola. Vamos clicar aqui em Novo Fluxo. E aqui eu vou selecionar um fluxo de nuvem
automatizado. O nome do nosso fluxo vai ser o seguinte, neste exemplo. Cria alerta quando uma postagem for realizada. Aqui no gatilho, nós vamos usar o conector do Dataverse quando uma linha for adicionada, for modificada ou for executada, porque é quando uma postagem for criada, ela é representada como uma linha, como um registro. Beleza? E vamos clicar aqui no botão criar. Muito bem. Vamos aguardar aqui a criação. Aqui eu vou utilizar, por enquanto, o antigo design, então eu vou desabilitar este cara aqui, tá? Vou salvar e alternar. Aliás, eu vou alternar sem salvar. Show de bola. E vamos começar a configurar aqui o nosso Power Automate. Então, o tipo de alteração aqui a gente vai selecionar quando um registro de postagem for criado, tá? O nome da tabela aqui a gente vai digitar, então é postagens. Ela já apareceu aqui, a gente pode selecionar. Vou digitar novamente, postagens. No escopo, nós vamos selecionar organização. Beleza? Show de bola. E está pronto aqui o nosso gatilho. Eu não quero colocar nenhum tipo de filtro, ou seja, quando uma postagem for criada, eu quero que seja o gatilho aqui do meu Power Automate. É muito importante, pessoal, nós irmos renomeando aqui os nossos componentes do nosso Power Automate, dos nossos conectores. Então, para isso, a gente vai clicar aqui nesses 3 pontinhos. E depois nós vamos clicar aqui em renomear. Tá bom? Vamos lá. E aí, tá vendo que ele deixa a gente nomear aqui os nossos componentes. E aqui eu vou falar o seguinte, que esse componente vai se chamar quando uma postagem é criada, que é justamente a trigger aqui do nosso Power Automate. Podemos clicar fora e ele já aplica aqui para nós a alteração. Agora vamos clicar aqui em adicionar nova etapa. Então aqui em nova etapa, vamos adicionar um componente que se chama inicializar variável. Vamos escrever aqui na barra de busca. Então eu digitei aqui inicializar variável e eu vou usar esse componente aqui, tá bom? E a gente vai entender o porquê que eu estou usando. E aí, pessoal, vocês podem comentar, mas por que você não fez assim, não fez assado? Pessoal, existem várias formas, né, de construir um Power Automate, uma lógica aqui, e você vai chegar ao mesmo resultado ou até melhor, tá? Então esse é um exemplo, né, que eu achei adequado aqui para mostrar para vocês, mas aí vocês podem montar da forma que vocês acharem melhor, tá bom? Sem problema nenhum. Então aqui, pessoal, nesse inicializar variável, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável, onde o nome dessa variável vai ser o seguinte. Vai se chamar var nome do usuário, tá? Aqui em tipo, eu vou selecionar do tipo cadeia de caracteres, é um tipo string, e aqui a gente vai usar aqui em valor uma fórmula, tá? Uma expressão. Por quê, pessoal? Vou explicar para vocês o seguinte. Olha só, nós viermos aqui e clicarmos para fazer uma postagem, por exemplo, arroba, tô na conta, tá? Eu vou pegar aqui, eu quero mencionar o Alan, por exemplo, e eu vou digitar aqui um texto para ele, oi, 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 só de exemplo, tá? Eu vou adicionar essa postagem aqui. Se nós viermos aqui na engrenagenzinha, em configurações avançadas, e acessarmos a nossa localização avançada, eu vou mostrar para vocês como que essa informação aqui, ela é armazenada na tabela de postagens, tá? E aí, eu vou explicar exatamente por que eu estou usando aquela variável onde a gente vai usar uma expressão. Então, vamos esperar carregar aqui as nossas configurações avançadas. Beleza, abriu aqui, a gente vai clicar agora nesse íconezinho do funil, que é justamente a localização avançada. Nós podemos aqui na barrinha do navegador clicar com o botão direito e depois eu gosto de usar assim mostrar como guia, porque aí eu posso posicionar ela como uma guia aqui em cima do nosso navegador. E aqui eu vou localizar justamente a tabela de postagens, tá? E vou clicar aqui em... Então aqui o que eu fiz? Só para mostrar. Aqui em localizar eu selecionei a tabela postagens e agora eu vou clicar aqui em resultados para a gente ver. Vejam só como que é gravado aquela informação. Não está exibindo as colunas, a gente pode voltar aqui em consultas, clicar aqui agora em editar colunas, tá? E vamos colocar essas colunas lá. E tem exatamente o formato do texto. Então vamos clicar aqui em adicionar colunas. E aqui, vamos pegar aqui o texto. Então é só selecionar aqui do lado direito os campos da tabela postagem que guardam aquele texto. Vamos clicar em OK e depois em OK novamente. Então adicionamos as nossas colunas no nosso relatório aqui na nossa localização avançada. Vamos clicar em resultados. E olha só, pessoal, a forma eu vou organizar aqui por data de criação para eu pegar do mais recente para o mais antigo. Beleza? Esse foi o que a gente acabou de criar. E vejam só o formato que ele salva, tá? Ele salva aqui nesse formato. Arroba, abre chaves, aqui tem o ID da postagem, o nome do usuário que foi mencionado e o texto. Um espacinho e um texto. Então, o que eu vou fazer aqui? O que a gente vai fazer no Power Automate? Eu vou extrair aqui o nome do usuário que foi mencionado justamente desse texto.
Ou seja, a gente vai usar uma expressão, e essa expressão ela vai vir exatamente nessa posição, porque vocês podem ver que o texto sempre segue a mesma dinâmica aqui, né? Quando ele é feito, obviamente, manualmente. Aqui são postagens automáticas, mas quando é manual, ele sempre vai seguir esse padrão. Então, a gente criou uma expressão para ele vir aqui e pegar esse texto e vai guardar naquela variável que a gente está criando, beleza? Então, aqui, no nosso Power Automate, a gente vai usar a seguinte variável. Nós vamos usar essa variável, pessoal, tá vendo? Então, a gente copia aqui a variável, tá? Depois, copiar, a gente clica aqui no campo valor, e aí a gente vai selecionar essa opção aqui de expressão, tá? Clicou aqui, a gente vai digitar ou colar aqui a nossa expressão, beleza? Vamos lá, ó. Coloquei aqui a nossa expressão, e aí depois é só nós clicarmos aqui em OK, tá? Opa, deu expressão inválida, deve ter algum caractere a mais, só um minuto. Beleza, tinha um caractere a mais ali, então vamos voltar aqui em expressão. Vamos clicar em OK. Então veja que nós colocamos a nossa expressão trim aqui, né, que é o que vai fazer o recorte ali exatamente do nome de quem foi mencionado. E o nome aqui para esse componente, nós vamos colocar o seguinte. Então nós vamos clicar aqui nos 3 pontinhos, depois em renomear, e o nome vai ficar o seguinte: obtém e armazena nome do usuário mencionado. Clicou fora, ele já aplica, tá, pessoal? E aí a gente pode ir salvando o nosso progresso clicando no botão de salvar aqui em cima. Então já vamos salvar aqui o nosso Power Automate. Vamos aguardar aqui o processo. E vamos continuar a configuração assim que ele terminar de salvar. Ele mostra para nós aqui em cima, né? Como que está o progresso. Show de bola. Agora a gente vai adicionar uma nova etapa e vamos colocar uma outra variável. Então vamos chamar aqui, vamos buscar por inicializar variável. Então digitei aqui inicializar variável e vamos usar esse componente de inicialização de variável. Vamos selecionar, muito bem. O nome que a gente vai dar para essa variável agora é o seguinte. Vai ser var texto comentário. Ela vai ser do tipo também cadeia de caracteres, ou seja, do tipo string. E agora a gente vai usar a expressão aqui justamente para quê? Porque agora eu quero obter exatamente o texto que foi escrito aqui, depois aqui dessas chaves, né? Tá bom? Então, qual expressão que nós devemos usar aqui? Exatamente, pessoal, essa expressão aqui, ó. Vai ser a expressão trim split, tá? Para pegar a parte daquele texto, beleza? Então, vamos pegar aqui essa expressão para pegar aquela parte exatamente do texto, tá? Então aqui clicamos no campo valor, depois clicamos aqui em expressão. Deixa eu ficar aqui deste lado para não atrapalhar a visão de vocês, muito bem. E aqui em expressão a gente coloca a fórmula. Clique em OK. Então está aqui. E para esse componente, a gente vai chamar ele do seguinte. Vamos chamá-lo de... Vamos clicar aqui nos 3 pontinhos, renomear, e o nome dele será obtém e armazena comentário do post. Beleza? Agora, a gente vai clicar aqui em nova etapa e nós vamos adicionar agora um componente que é obter ID. Então, é este cara, ó, obter uma linha por ID. Então, a gente buscou obter ID e vamos selecionar obter uma linha por ID. Então, selecionem aí, tá? Aí aqui, a gente vai selecionar justamente a tabela postagem, tá? Então, digitem. Então, postagem, vamos selecioná-la. E agora, pessoal, aqui em ID da linha, a gente vai pegar justamente o ID da postagem que entrou aqui no nosso gatilho. Por que a gente está usando esse componente? Justamente porque eu vou precisar de informações ali, de campos da tabela postagem, quando eu for criar a notificação ali do alerta, tá bom? Então, por isso que a gente está usando esse componente obter uma linha por ID, porque eu preciso de dados da postagem que vai entrar aqui nesse fluxo, tá? Então, aqui, a gente vai usar um valor dinâmico, beleza? Lá do conector quando uma postagem é criada. Então, tá vendo como é importante a gente renomear? Porque quando a gente precisar buscar as variáveis dinâmicas, fica fácil da gente identificar de onde que a gente está pegando, tá? Então aqui, a gente até pode pesquisar, eu preciso justamente do ID, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, o post ID, lá do componente quando uma postagem é criada, ou seja, lá na minha trigger, beleza? Então ele tá escrito aqui, ó, né? Post unique identify for entity instance, né? É o identificador único dessa tabela. Então vamos selecionar, é só clicar nele e já colocamos esse valor dinâmico, beleza? E o nome que a gente vai dar para esse componente é o seguinte. Vamos chamá-lo aqui, vamos clicar nos 3 pontinhos, renomear, e vamos chamá-lo de obter dados da postagem, beleza? Então, clicou fora, podemos fechar essa caixinha e vamos adicionar a próxima, tá? A próxima, pessoal, a gente vai adicionar o mesmo componente de obter ID. Então, vamos digitar aqui, ó, nova etapa, vamos digitar aqui obter ID, e aí a gente vai selecionar obter uma linha por ID, tá? E aqui a gente vai selecionar a tabela usuários, tá bom? Então, vamos digitar aqui usuários. A gente seleciona ela aqui. Por quê? Porque eu também preciso
das informações ali, do nome do usuário que foi mencionado, tá? Para quê? Para que eu consiga manipular essas informações quando a gente criar justamente o alerta, a notificação, beleza? Então, aqui no ID da linha, aliás, pessoal, aqui nesse componente, só uma correção, a gente quer pegar os dados do usuário que fez a postagem, tá? Ou seja, um gestor que mencionou outra pessoa. Eu quero pegar os dados do gestor, ou seja, do usuário que fez a postagem, tá? Então, aqui a gente vai usar também um valor dinâmico, então a gente clica no campo ID da linha, e aqui na lateral a gente vai selecionar também o dado lá do... quando uma postagem for criada, a gente vai buscar pelo campo created by, o valor, tá? Olha só, de novo, quanto é importante colocar o nome nos componentes, porque você consegue ver de onde você está pegando. Então, eu não quero pegar aqui do obter dados da postagem, eu quero pegar do componente onde a gente nomeou, quando uma postagem for criada. E aí a gente vai pegar o created by, o valor, tá? Ou seja, para ele listar os dados do usuário para eu obter os dados do usuário que fez a postagem. E o nome aqui que a gente vai colocar nesse componente é o seguinte. Então, vamos clicar nos 3 pontinhos, renomear, e o nome que nós colocaremos aqui é o obter dados do usuário que fez a postagem. Clicou fora, ele já aplica. Podemos fechar essa caixinha e ir para a próxima. Agora, a gente vai clicar em nova etapa e nós vamos buscar por um componente que é o de listar linhas, tá? Então, olha só o que eu fiz. Busquei aqui por listar linhas e o componente que a gente vai usar é justamente esse, listar linhas, tá bom? Seleciona ele. A gente vai listar aqui também dados aqui da tabela usuários. Então, digitem usuários, que apareceu aqui. E daí, pessoal, por que eu peguei esse listar linhas? Porque agora a gente vai pegar o nome do usuário que foi mencionado aqui nessa variável e que a gente guardou nessa variável e vai passar como filtro. Para quê? Para que eu consiga obter os dados do usuário que foi mencionado, para eu poder usar depois na hora que eu for criar a ação de alerta, beleza? Então, aqui em filtrar linhas, a gente vai colocar o seguinte filtro. Full name, tá? Olha só, full name e que. E aí a gente vai colocar, entre aspas, simples aqui, a nossa variável. Qual que é a nossa variável? Olha elas aqui, ó. A nossa variável, então, var nome do usuário, tá? Então é só você posicionar o seu cursor ali entre as aspas, simples, e aí vamos clicar aqui na variável, var nome do usuário. Então veja que ficou o nosso filtro. Ou seja, o campo full name, eu quero comparar da tabela usuário, que seja igual ao nome do usuário que foi mencionado na nossa postagem, que aqui no nosso caso vai ser o Alan Stenner. Então aí ele vai listar para mim os dados do usuário, beleza? Então vamos renomear esse componente, e neste caso a gente vai colocar o seguinte. Então vamos clicar nos 3 pontinhos, renomear, e o nome que nós colocaremos é obter dados usuário mencionado na postagem. Clicou fora, podemos fechar essa caixinha e vamos partir para o próximo passo. Agora, vamos clicar então em nova etapa e a gente vai colocar um componente que é o de adicionar uma nova linha, tá? Então, ó, eu só digitei aqui na busca adicionar, e aí nós vamos então selecionar aqui a opção de justamente adicionar uma nova linha, que é um conector do Dataverse. A gente está usando todos os conectores aqui do Dataverse, né? Todos que tem esse símbolo aqui verdinho é do Dataverse. Beleza, então o que a gente quer adicionar? Ou seja, qual registro que a gente quer criar? Então aqui, no nome da tabela, nós vamos buscar por notificações, que é justamente a tabela que mostra ali aquele sininho, tá? Vamos buscar aqui por notificação. E vamos selecionar aqui, tá? Notificações. Show de bola. E aí, pessoal, ele vai pedir para a gente preencher aqui os dados da notificação, tá bom? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui, ó, então eu selecionei, só para ficar claro, notificações. Agora a gente vai colocar um título para notificação. Ou seja, se eu mencionei ali o Alan, tá? Quando o Alan, por exemplo, então aqui nós estamos com a conta do Alan, eu estou logado com o Alan, quando ele clicar aqui, vai aparecer a notificação. Qual o título que a gente quer que apareça nessa notificação, beleza? Então é isso que a gente vai fazer. Então, o título aqui, nós vamos colocar o seguinte: você foi mencionado em um post, tá? Vamos colocar até, a gente pode colocar até um emotion aqui, legalzinho, para dar um visual mais chamativo. E depois, pessoal, a gente vai preencher o body, que é justamente a mensagem que vai aparecer ali. Então, a gente vai colocar o seguinte, nós vamos começar colocando aqui, por exemplo, então vamos clicar no body. Quem te marcou, ou seja, eu quero mostrar a pessoa que marcou, que mencionou outra pessoa, tá? Quando a gente coloca esses 2 asteriscos antes da frase e depois da frase, é porque eu quero que ela fique em negrito. E aqui nesse body ele só aceita esse tipo de markdown, tá? Não adianta usar aquelas tags de HTML mesmo, beleza? Então, depois aqui do quem te marcou, pessoal, a gente vai colocar justamente a variável dinâmica, tá? Baseado ali nos dados que a gente coletou. Então, a gente pode clicar aqui do ladinho do body e vamos pesquisar aqui na tabela aqui de busca e vamos buscar por exemplo, nome
Vamos pegar aqui. Quem marcou, a gente buscou justamente no obter dados que o usuário fez a postagem, beleza? Então, ó, vamos buscar aqui, ó, obter dados do usuário mencionado, não é aqui que a gente quer. A gente quer justamente buscar obter dados do usuário que fez a postagem. Então, é desse componente que a gente quer. E eu quero justamente o nome completo dessa pessoa, tá? Então, vamos buscar aqui deixa eu ver aqui se tem nome completo. O full name. Aqui, ó, full name. Só que eu vou pegar justamente aqui do obter dados do usuário que fez a postagem. Tá? Então vamos selecionar full name, que eu quero os dados dinâmicos, né? Muito bem, então a gente pode dar um enter, porque aí ele dá um espaço, tá? Não adianta que dar 2 enters, ele não vai dar espaço entre uma mensagem e outra no body, tá? Então ele sempre vai quebrar uma linha aqui. E aí, a gente vai colocar o seguinte. Vamos colocar a mensagem. Beleza? Vou dar um enter aqui. A mensagem também eu coloquei 2 asteriscos antes, 2 asteriscos depois. E agora a gente vai colocar aqui justamente a variável. Ou seja, a variável onde a gente tem a mensagem do texto. Então tá aqui, a gente vai colocar essa variável texto comentário, tá? Então é só nós clicarmos nela. Ela está aqui, né, colocada corretamente, tá? Vamos dar aqui, eu devo deixar um espacinho aqui entre eles, justamente para, aqui não precisa de espaço, justamente para que uma mensagem fique abaixo da outra. Se a gente não der esse espaço entre eles, a mensagem vai ficar corrida, ou seja, não vai ficar uma abaixo da outra. O que eu estava dizendo é que não adianta dar 2 espaços, porque aí não vai criar um espaço entre elas. Agora, se a gente deixar um, aí sim, a mensagem vai ficar aqui quebrada, tá? Então ficou assim o nosso body, ó. Que a gente marcou e a mensagem que foi colocada. No nosso exemplo aqui, né, a mensagem vai ser o oi, oi, oi. E quem marcou essa pessoa foi o System Administrator, beleza? Então, voltando lá, o que a gente vai fazer agora? Agora, pessoal, aqui nesse campo Data, tá? A gente vai colocar aqui uma action, que vai ser justamente o botãozinho. Ou seja, quando o usuário receber essa mensagem, vai aparecer um botão embaixo, representado por uma frase, por exemplo. Na hora que ele clicar, ele vai ser direcionado para o registro. Ou seja, aqui eu não fiz a menção desta conta, a Datum Corporation. Então, quando o Alan Stern, por exemplo, receber a mensagem, ele vai ter um linkzinho, que é um botão. Na hora que ele clicar, ele vai ser direcionado para essa conta, beleza? Então é isso que nós vamos fazer. E isso a gente consegue fazer por meio desse campo data, né? Ele até dá essa mensagem aqui para nós, beleza? Para isso, a gente vai usar justamente essa action, tá? Onde aqui, no final, a gente vai passar o campo dinâmico, que é do registro relacionado à postagem. Qual que é o registro relacionado? A conta, beleza? Então, a gente vai usar essa action, vamos pegá-la aqui, vamos colocá-la aqui no campo data, tá? E aqui, nessa parte, depois do igual, a gente vai pegar o ID do registro relacionado àquela postagem. E no caso, o registro relacionado é a conta. Então, a gente vai pegar esse ID aqui de cima, né? Ele vai passar esse ID, só que a gente vai passar de forma dinâmica, beleza? Vocês podem ver que aquela action usou daqui para cá para montar o botão. Olhem só, se vocês repararem. O botão vai ser consulte o registro para mais informações, e aí ele passou page type, todo aquele restante, onde o ID a gente vai passar dinamicamente. Então, a gente vai clicar aqui, depois do igual, vai vir aqui do ladinho, e nós vamos encontrar o seguinte campo. Então, vamos buscar aqui na barra de pesquisa o campo regarding object ID. De qual componente? Do obter dados da postagem, tá? E aí a gente vai pegar aqui o valor. Show de bola? Então, muito bem, vamos selecionar aqui. Então, vocês viram, pessoal, que como eu aproveitei todos os componentes, todos os passos que a gente fez anteriormente para compor aqui o nosso alerta, beleza? O próximo passo é a gente preencher esse campo aqui, owner, tá? Só antes, vamos olhar como é que ficou a nossa action aqui. Então, ficou aqui dessa forma, tá bom? E aí, a gente precisa preencher agora o campo owner, que é justamente quem vai receber o alerta. Que no caso ali, ou seja, a pessoa que vai ser mencionada na postagem, tá? Então, aqui, a gente vai digitar o seguinte. Vai colocar no owner System Users, então é assim que a gente digita. Sempre que a gente vai passar o nome da tabela, pessoal, a gente tem que colocar no plural. Então, toda e qualquer tabela que a gente for passar um registro aqui para o nosso Power Automate, ele tem que terminar com esse S no final, senão você vai receber erro na hora que você for testar. Beleza? Igual aqui, né? Sempre tem que ser o nome no plural. E aí a gente vai passar aqui dentro desses parênteses, justamente, o campo dinâmico com com o ID, né? A gente vai passar o ID do usuário que foi mencionado, tá? Então, aqui na barra de pesquisa, vamos posicionar o nosso mouse dentro dos parênteses e aqui vamos buscar por System User. Vamos lá no obter dados do usuário que foi mencionado na postagem. Então, tá certo. É desse componente que a gente vai pegar. E aqui, a gente vai pegar o ID, tá? Do usuário. Então, vamos lá. Vamos digitar usuário para ver se facilita. Ele não encontrou. Vamos digitar ID.
Obter dados do usuário mencionado. Deixa eu ver se aqui ele trouxe. Aqui, user. Identificador único do usuário, tá? Então, do componente obter dados do usuário mencionado na postagem. Então, vamos pegar aqui e vamos selecionar. User. Então, como ficou? Olha lá. Ele ficou o parâmetro dentro ali dos parênteses, beleza? Aqui também, pessoal, em icon type, você consegue selecionar o ícone que vai aparecer ali no alerta. Aí pode ser um ícone de aviso, falha, informações, menção, pode ser personalizada ou ainda extra, porque a gente ainda consegue personalizar, tá? Mas no nosso caso, vamos colocar o ícone do tipo menção, porque é uma postagem, faz todo sentido, tá? Então aqui vamos selecionar menção. Então ficou aqui dessa forma. Então, pessoal, agora vamos colocar o nome, vamos nomear aqui o nome dessa ação, tá? Aqui, o que ele faz, esse cara? Então, esse cara aqui, ele faz o seguinte. Então, vamos clicar nos 3 pontinhos, renomear, e a gente vai falar o seguinte. Criar um alerta para o usuário mencionado na postagem. É isso que essa caixinha aqui faz. Beleza? Então, feito isso, a gente pode salvar e chegou a hora da gente testar para ver se funcionou corretamente, beleza? Então, aguardamos salvar. Então, pessoal, show de bola. Chegou a hora da gente testar. Então, vamos voltar aqui, vamos garantir que o nosso Power Automate está ativado, né? Então, para isso, é só a gente olhar nesse botãozinho. Se ele estiver com a opção desligar, significa que ele está ativado. Se ele tiver com a opção de ativar, significa que ele está desativado. Então, no nosso caso, ele está corretamente ativado. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui na conta e vamos cadastrar uma menção. Então, eu vou cadastrar aqui um exemplo, tá? Vamos clicar no botãozinho mais, em postar, e eu vou falar assim. Fala, Alan. Então, vou dar uma @ aqui. Vou buscar pelo Alan Stenner. Por favor, veja esta conta. Ela precisa de uma renovação de contrato. Foi essa mensagem que eu mandei aqui, né? Ó, vamos lá. Show de bola. Fala, Alan, por favor, veja se essa conta precisa de uma renovação de contrato. Vou adicionar essa postagem e aí vamos voltar lá no nosso flow para ver se ele vai ser ativado com sucesso. Então, postagem feita. A gente pode ir atualizando nesse botãozinho aqui para ver se o fluxo foi executado com êxito. E olha só, acabou de ser executado 24 segundos atrás, com êxito. Agora, então, se nós acessarmos a tela do Alan, ele precisa ter recebido aqui uma notificação, tá? E essa notificação, ela aparece independente se ele atualizou a tela ou não. Olha só que legal, acabou de acontecer, né? Então, recebeu corretamente aqui a notificação. Ele pode clicar, aí ele consegue ver aqui, tá? Então, olha só, há 1 minuto atrás, foi essa que ele recebeu aqui. Vamos fechar essa aqui que ele tinha para a gente ver. Então, você foi mencionado num post, então foi exatamente aquele título que a gente colocou. Quem que te marcou? O System Administrator. Então, fui eu. Mensagem, por favor, veja essa conta, ela precisa de uma renovação de contrato. Olha que bacana, né, pessoal? E aí ele tem um botão, consulte o registro para mais informações, onde quando ele clicar, vai levar ele para a conta, tá? Então, olha que bacana que fica esse fluxo, né, no dia a dia do trabalho. Então, vamos clicar. Só que, opa, a gente recebeu aqui um registro indisponível. Provavelmente, lá na action que a gente cadastrou, no alerta, eu selecionei o parâmetro dinâmico ID lá errado. Então, é isso mesmo, pessoal. Enquanto a gente está desenvolvendo, essas coisas podem acontecer, né? Enquanto está ali em dev, em homologação, erros podem acontecer. É só a gente ir lá no Power Automate e ajustar como a gente vai fazer. O que não pode acontecer são erros em produção, tá? Então, legal. Vamos voltar aqui no nosso Power Automate, tá? Muito bem, vamos editá-lo aqui. E vamos até a parte lá da action, que é onde ele faz aquele botãozinho, que ele está aqui dentro, né? E vamos checar qual parâmetro que a gente colocou aqui, ó, no regarding, né? Ou seja, no registro que está associado àquela postagem, que deveria ser a conta, tá? Então, para isso eu vou selecionar tudo aqui, vou jogar aqui num bloco de notas e vamos observar. Olha só, pessoal, onde foi o erro. O erro, ele está aqui, ó. O parâmetro que a gente selecionou foi esse aqui. Totalmente errado, porque é o parâmetro da Business Unit. O parâmetro que a gente deveria ter selecionado é esse. Tranquilamente, então, vamos pegar aqui o parâmetro correto, tá? Então, eu vou excluir aqui esse parâmetro dinâmico. E aí a gente vai selecionar outro. Então, seleciona aqui depois do igual. Aqui vamos pesquisar por aquele objeto, né? O regarding object ID. A gente vai pegar ele dos dados aqui da postagem, tá? Então, vamos encontrá-lo aqui. Eu não tô... Vamos procurar por... vamos procurar aqui, ó. Por ID. Vamos ver se por ID fica melhor. E a gente tem que pegar da onde? De qual objeto? Daquele objeto onde a gente obteve aqui os dados da postagem. Vamos procurar ele aqui, ó. Obter usuário, não. Deixa eu ver. Obter dados da postagem. Tá? Então, vamos selecioná-lo aqui. Então, vamos selecionar aqui e vamos buscar aqui por regarding. Então, tá aqui, né? Obter dados da postagem. Esse é o campo correto. Nós havíamos selecionado esse, tá? Então, este é o regarding correto. E nós havíamos selecionado esse incorretamente, beleza? Então, vamos clicar aqui. Muito bem.
Agora vamos salvar para aplicar a alteração. E vamos testar novamente. Vamos voltar lá na tela onde a gente consegue acompanhar os logs, beleza? E vamos aqui cadastrar uma nova postagem. Vamos lá, postar. Eu vou dar um fala, @Alan Tanner. Muito bem. Por favor, rever esta conta. Por exemplo, né? Então foi essa mensagem. Vamos adicionar a postagem. Vamos verificar se o nosso PWA executou há 20 segundos atrás com êxito. Vamos acessar aqui a conta do Alan. Beleza? E agora ele deve receber aqui o alerta. Show de bola. Então, está aqui, pessoal. Vejam que bacana. Ele recebeu, né? Essa foi a última, 1 minuto atrás. Então, você foi mencionado em um post. Por favor, rever essa conta. Vamos ver se agora ele vai acessar o registro da conta correta. Clicou e veio para a Datum Corporation. E aqui ele pode ver ainda novamente a postagem e fazer as interações que, por exemplo, o gerente dele pediu que ele fizesse. Então, é bem legal, pessoal. Então, vocês podem, por exemplo, cadastrar, configurar o seu Power Automate lá para usar um time, por exemplo, ou pensar no Power Automate se mais pessoas forem mencionadas, porque às vezes um gestor pode mandar mencionar várias pessoas. Fulano, faça aquilo, né? Alan, faça aquilo outro. Daniel, faça aquilo outro. Joãozinho, faça aquilo outro dentro de um registro. Então vejam que bacana que fica. Então era isso, pessoal, que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. Então, pessoal, agora você sabe exatamente como habilitar as postagens ali na timeline, qual é a diferença entre postagens automáticas e manuais e como criar um alerta no Power Automate para notificar o usuário sempre que ele for mencionado. Então esse é um recurso, como vocês viram, ali simples, mas extremamente poderoso para quem quer melhorar a colaboração interna e aumentar ali a visibilidade das interações e garantir que ninguém perca uma atualização importante dentro do Dynamics 365. Então, a partir de agora, a sua equipe ela pode trabalhar muito mais alinhada, comunicando tudo diretamente no registro e recebendo os alertas ali sempre que necessário. Então, se esse vídeo te ajudou, já deixa o like, se inscreve aqui no canal do Descomplica Power e compartilha com alguém que também trabalha com Dynamics 365, com o ecossistema Microsoft, a Power Platform, porque isso facilita, né? Pode facilitar muito o dia a dia de outras pessoas também. Então, obrigado por assistir e até o próximo vídeo, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até mais e fui!